O que precisa considerar para fazer um site em WordPress? Galera, bom dia! Já vimos em outro vídeo como escolher entre o Wix e o WordPress, né? As duas plataformas principais mais conhecidas para a criação de um site institucional especificamente. Mas vamos agora focar especificamente no WordPress e vamos ver o que precisa considerar para montar um site WordPress, né? A primeira coisa a ser considerada é o briefing de projeto. Na verdade, isso aqui não é algo que só vale para um site WordPress, mas vale para qualquer projeto em marketing digital, mas eu diria para qualquer projeto no mundo corporativo. Então, no briefing de projeto, você precisa definir qual que é o objetivo, né? Se o objetivo do seu site, por exemplo, é e-commerce ou institucional, você precisa posicionar a sua marca ou precisa vender mais, né? Vai mais focado para o fundo do funil ou para o topo do funil. Nesse briefing de projeto, é importante definir várias coisas, especificamente quem são os seus concorrentes, né? Além, claramente, do seu objetivo, quem são os seus concorrentes. A gente sugere sempre começar por uma análise de 3 concorrentes que você tenha. Ah, mas eu não tenho concorrentes. Bom, se você está propondo alguma coisa inovadora no mercado e você acha que ainda não existem concorrentes, essa não é necessariamente uma boa notícia, porque a concorrência de alguma forma já testou o mercado, já viu o que pode funcionar, o que não pode funcionar. Então, essa análise de concorrência é muito interessante para ver o que você pode copiar dos concorrentes e o que você com certeza não vai ter que fazer como eles. Caso você não tenha esses concorrentes, você pode fazer uma análise de benchmarking na base de algumas referências que não sejam necessariamente seus concorrentes, mas é bom fazer esse tipo de análise para ter inspiração e para analisar também o que está acontecendo lá fora. Aí claramente você precisa fazer depois uma boa definição do seu público-alvo, né? A gente usa uma metodologia com um formulário com algumas perguntas-chave para a definição do seu público-alvo. Vou deixar um link aqui embaixo. Uma vez que você define o seu público-alvo, especificamente a persona do seu público-alvo, ou seja, a simulação, né, do seu público-alvo, quem exatamente poderia comprar o seu serviço, o seu produto, a gente aí sim pode começar a montar um cronograma de projeto de desenvolvimento do site. A gente precisa fazer uma análise de palavra-chave, né, identificar algumas palavras-chave pelas quais você gostaria que seu site fosse encontrado lá no Google. Para isso tem várias ferramentas, né? Podemos usar o planejador de palavra-chave do Google, podemos usar o SEMrush, podemos usar o Moz, o Keyword Tool, enfim. Uma dica importante que eu me sinto de dar é que no SEMrush, usando uma ferramenta do SEMrush, Magic Tool, que é uma ferramenta gratuita, apesar do SEMrush ser uma ferramenta paga, ela dá a possibilidade de usar algumas funções de forma gratuita. Uma delas é o Magic Tool. No Magic Tool você insere a palavra-chave pela qual você gostaria que seu site fosse encontrado e o SEMrush vai te dar uma estimativa tanto de busca e também um parâmetro de dificuldade. Outras plataformas como o Moz também dão esses parâmetros, mas eu sugiro ficar no SEMrush, no Magic Tool e analisar, ver as palavras-chave com um volume de busca discreto, né, que seja bom para o seu negócio, mas também o índice de dificuldade que não passe dos 70%. Caso você já tenha um site, está fazendo um novo, então não está começando do zero, é importante também fazer uma varredura do site atual. Então, ver no site atual que já tem, né, tanto na questão de design quanto as palavras-chave, a SERP, né, ou seja, como é que ele está ranqueando agora, né? Porque na verdade o novo site deve performar melhor do que o site atual, concorda? Então a gente precisa saber onde a gente está. Então fazer uma varredura do site inicial é muito importante. Para isso também ferramentas como o SEMrush vão ajudar. O SimilarWeb também ajuda bastante, né? Tanto na análise do seu site quanto em relação à sua concorrência. Quanto ao desenvolvimento em si do site, se você está começando agora, o seu objetivo é puramente institucional, você não tem muito conhecimento de programação, eu sugiro não perder a cabeça em criar um design do zero, em criar a roda.
eu sugiro fazer uma pesquisa de temas prontos para o WordPress que já existem no mercado e que você pode adquirir por entre 10 ou 50 dólares, ou às vezes até de forma gratuita, né? Então você pega esse tema que foi já desenvolvido por programadores para o seu segmento, você pode instalar esses temas dentro do seu servidor, né? Para montar o seu site, digamos, adaptando esse tema já pronto para a sua necessidade. A gente sugere fazer uma análise de 3 temas prontos que já existem no mercado. Eu sugiro usar a plataforma ThemeForest para procurar e encontrar esses temas prontos para o seu site. Uma vez que você achou esses 3 templates a serem analisados, aí você faz a análise até chegar a um ponto em que você escolhe um deles, só um deles, né? Então, veja bem, você não está gastando nada em desenvolvimento, nem de design, nem de programação. Alguém já fez o trabalho para você, para o segmento específico de seu interesse. Aí vem a parte da execução, né? Você precisa contratar um plano de hospedagem dentro de um servidor. A gente usa HostGator, tem vários por aí, mas a gente está mais familiarizado com HostGator. Aí lá dentro você compra o seu domínio, ou você usa o domínio que já existe. Aí, por exemplo, se você já tiver um site hospedado em outro servidor, é muito importante saber que depois você precisa fazer um redirecionamento DNS, né? O que é isso? Isso significa que você vai no registro de domínio, onde você comprou o seu domínio, por exemplo, registro.br, e lá dentro você faz o que chama de apontamento DNS, ou seja, você fala para o registro de domínio, o meu site não está mais naquele servidor onde estava, mas está num novo servidor. Agora, se seu site é um site novo, você precisa criar conteúdo, digamos, do zero, na base da análise das palavras-chave que a gente fez anteriormente. Pelo contrário, caso você já tenha um site, precisa migrar o conteúdo do site antigo para o site novo, certo? No WordPress tem vários plugins que fazem esta migração de um site antigo para um novo de forma gratuita, mas caso precise de ajuda pode recorrer a um programador, mas veja bem, com essa metodologia você está reduzindo ao mínimo o auxílio que você precisa de um programador externo. Uma vez que você migrou os conteúdos do site antigo para o site novo, precisa implementar o formulário no seu novo site. A gente sugere usar o Contact Form 7, o mais usado e mais fácil também de configurar. O Contact Form 7 nada mais é que um plugin do WordPress. Em outro vídeo a gente explica o que são especificamente os plugins do WordPress. É só clicar nesse link aqui em cima. Veja bem, a configuração do formulário não se limita à configuração em si dentro do WordPress. Você precisa integrar o formulário com o servidor. É importante agora estabelecer que se o seu objetivo do seu site, por exemplo, não é um blog, mas é vender serviços, é bom criar páginas de serviços, as principais, digamos, páginas de serviços, e é bom também incluir o formulário em cada uma dessas páginas, porque o usuário que está procurando o seu serviço, né, ele quer entrar em contato com você, ele está bem no fundo do funil, então ele já quer entrar em contato com você. Então a gente precisa reduzir ao mínimo o número de cliques, o número de interações no site até o usuário entrar em contato com você, certo? Então, ao invés do usuário entrar na página de serviço e depois clicar em Fale Conosco, ideal seria que na página de serviço já tenha um formulário que o usuário possa preencher e já entrar em contato com você de forma mais rápida. E agora chega a fase de otimização. Otimização não é só inserir as palavras-chave no seu site, né, na base da análise que você já fez na pesquisa, né, nas etapas anteriores, mas tem uma série de tags que você precisa inserir de alguma forma para ajudar o motor de pesquisa a entender o que o seu site é e para encontrá-lo também. Por exemplo, você precisa fazer um projeto de dados estruturados, dizer para o Google: esse aqui é um conteúdo de um artigo de post, esse aqui é um serviço, esse aqui é um autor, esse aqui é uma data de publicação. Isso aqui você pode fazer no Google Search Console. Aqui embaixo a gente vai colocar alguns links para alguns artigos bem interessantes que explicam mais de perto o que é Google Search Console e como ele pode te ajudar para estruturar o seu site para fim de otimização. Outra coisa que você precisa inserir também é o que chama de reflang, uma tag que fala para o Google: o meu site é otimizado para, por exemplo, Brasil e para a língua portuguesa. Agora precisa fazer toda uma série de configurações para poder analisar a performance do seu site, por exemplo, o Google Analytics para rastrear as interações dentro do seu site, o Hotjar para
criar mapas de calores e, digamos, pegar alguns insights mais de perto, né, de cada usuário dentro do seu site. O Google Tag Manager, que te ajuda a inserir várias tags dentro do seu site, vários códigos dentro do seu site sem recorrer ao programador. Sugiro criar um projeto no SEMrush para poder acompanhar. E depois de tudo isso tem a fase de homologação. Homologação nada mais que um teste, você vai testando as páginas, estão carregando, se o formulário está funcionando, se está bonitinho do jeito que você gostaria que fosse. E depois tem um período de manutenção, que é importante considerar, porque o site, que nem a sua casa, ele não fica pronto e fica daquele jeito para sempre. O WordPress mesmo precisa ser atualizado, os plugins precisam ser atualizados, às vezes o servidor vai dar problemas, às vezes você mesmo vai querer mudar algumas coisas amanhã, colocar mais uma página de serviço, alterar outra página. Bom, espero que deu para entender. Eu sei que fazendo site, às vezes a gente entra em um lugar um pouquinho mais técnico, mas o objetivo era mostrar que na verdade tem uma metodologia por trás e que seguindo um processo a gente pode reduzir ao mesmo tempo a dependência de programadores ou entidades externas, mas o que é mais importante é a dependência de variáveis que a gente não pode controlar, né? O que acontece quando você manda fazer um site do zero. Ao mesmo tempo, com essa metodologia, você vai criar um site de forma muito mais rápida, um site que vai ser eficiente e otimizado. Espero que curtiu esse vídeo, então deixa um like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos que você acha que possam se interessar com esse tipo de conteúdo. Se inscreva no nosso canal para receber aquelas notificações, né, para os próximos vídeos que a gente vai publicar. E, bom, até a próxima. Tchau!